a nossa visualização de dados. Antes de falar especificamente dessas dicas, tem algumas coisas que são relevantes, né, sobre o porquê que a gente faz storytelling, por que isso é importante. É que, apesar de gráfico ser aquela coisa, uma imagem vale mais que 1000 palavras, quando a gente fala, de ciência ou de tomar uma decisão, eh, não pode ser só um gráfico, né, a gente precisa explicar, a gente precisa contextualizar, a gente precisa convencer as pessoas, que os nossos dados, que nossa informação é relevante. E aí a gente usa os dados como apoio, né, como parte da nossa argumentação, mas só isso não é tudo, né, eu não posso pegar um gráfico, mostrar e esperar que as pessoas concluam a mesma coisa que eu, que estou ali, em contato com aqueles dados o tempo todo e tenho na minha cabeça quais são os problemas, quais são as soluções encontradas. A gente precisa falar nos mínimos detalhes, né, ou falar o que é relevante, a gente precisa falar o que pra gente às vezes é muito claro, muito óbvio, a gente precisa tornar claro para todas as pessoas, ou para o nosso público-alvo específico. E isso é muito importante, né, a gente estabelecer um público-alvo, usar a linguagem que o público-alvo fala, pra realmente convencer as pessoas do que a gente está propondo, do que a gente está falando. Isso vale para tudo, não só para dados, né. Então, isso é importante. E outra coisa que é importante, a gente fala muito, a gente ouve falar muito, né, do problema da ciência do Brasil, que a gente tem muita gente produzindo ciência de boa qualidade e tal. E até às vezes a gente fala nas discussões sociais que o conteúdo que a gente aprende na universidade, que a gente aprende na escola, que a gente aprende na nossa vida, no trabalho, eventualmente eles não são acessíveis para todas as pessoas. O que a gente tenta com o storytelling é mostrar uma ciência acessível, né, mostrar informações que são acessíveis, para todo mundo. Então, por exemplo, a gente viu durante a pandemia várias vezes as pessoas explicarem o que é uma média móvel, para que as pessoas pudessem entender das suas casas o que aqueles gráficos representavam. E a gente sempre vê isso, né, pessoas explicando o gráfico para tornar acessível e que todo mundo tenha a compreensão daquele assunto. Então essa é a importância do storytelling. Eu vou passar aqui pelos tópicos que ela aborda. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me interrompa. Então, como eu falei, aqui ela dá esse exemplo no livro, de vários gráficos, né, e a gente pode achar esses gráficos bons ou ruins, descritivos ou não, mas nem sempre é o dado pelo dado, assim, o gráfico pelo gráfico, não diz muita coisa. A gente pode identificar aqui alguns erros, por exemplo, aqui não está aparecendo toda a legenda, enfim, aqui pode estar confuso que mês é o quê, porque estava muito junto. Vários pequenos problemas. E tem algumas outras coisas que a gente faz inconscientemente e nem percebe, e que impactam na visualização de quem está observando os dados. Esse é o primeiro, né, entenda o contexto. Quer dizer o quê? Você precisa, quando você faz uma análise de dados ou quando você faz um relatório de física, quando você está apresentando um projeto no seu trabalho, enfim, ou, por exemplo, aqui no E3E a gente pode querer, galgar um financiamento, a gente vai precisar fazer uma apresentação, a gente precisa convencer pessoas do que a gente quer relevante. Então a gente sempre tem um objetivo, né, bem definido, e aí a gente precisa, a primeira etapa é contextualizar as pessoas, né, colocar todo mundo na mesma página, mostrar: "Olha, o que a gente pretende com essa análise de dados". É como se escreve uma redação, né, a primeira coisa que a gente faz é uma introdução, e a introdução, cadê a Rebeca do Enem? A introdução é uma síntese do que a gente pretende falar no texto, ainda sem oferecer conclusões. A gente está mostrando o que a gente vai falar e por que a gente está falando desse tema, porque ele é relevante, coisas nesse sentido, para que as pessoas compreendam do que vai se tratar dali para frente. É importante também, dependendo do nosso público, explicar qual é a metodologia que você está usando, por que eu estou usando esses dados, da onde eu tirei, por que são esses dados e não outros, qual é a minha fonte é confiável por isso e por aquilo. Então,
essa é a primeira etapa, entender o contexto, compreender do que está se tratando ali e deixar isso claro para quem está lendo, assistindo, enfim, presenciando aquela análise de dados. Beleza? Aqui tem algumas coisinhas, por exemplo, uma dica que eles dão aqui, ó, é contar uma história de 3 minutos, mostrar qual é a sua ideia, tipo, brilhante, genial, porque ela é diferente de todas as outras coisas, e aí planejar esse conteúdo e demonstrar. Escolha um visual eficaz. Às vezes a gente precisa escolher qual é o melhor gráfico ou qual é a melhor forma de apresentar aqueles dados, não necessariamente precisa ser, por exemplo, um gráfico tradicional, né? A gente vê, por exemplo, gráficos que têm figuras ali associadas a ele, por exemplo. Se a gente quer falar que aqui na Bahia 50% do tempo faz sol, a gente pode fazer um gráfico que mostre um sol pela metade. Isso vai ser descritivo e isso vai ativar a memória iconográfica das pessoas. A memória o quê? Iconográfica. Hum. Aí aqui tem, por exemplo, um exemplo que é inconsciente, às vezes a gente não pensa nisso quando a gente faz um gráfico, mas é necessário. Tenho 2 gráficos aqui e, para mim, o da direita é muito mais claro do que o da esquerda. Por quê? Porque aqui os dados estão, tipo, os recortes do gráfico estão bem bagunçados, então você precisa ficar caçando aqui. Você olha aqui o 40, aí o outro número maior não está tão próximo e fica meio bizarro de entender. Esse outro aqui que tá, a visualização está mais harmoniosa. Então é importante a gente pensar sempre nisso. A gente consegue fazer isso com Python e até no Excel mesmo, de ajustar os cortes do nosso gráfico para que ele tenha uma visualização menos bagunçada, né? Mais simétrica. Por exemplo, a gente vê aqui que tem uma linha no meio, uma simetria aqui, e aqui não tem como ser simétrico, mas segue ali mais ou menos essa ideia harmônica de simetria. Esse aqui é muito importante e às vezes a gente faz sem perceber também, que é eliminar a saturação. Às vezes a gente vê lá no Excel, tem, né, em cima os design, aquele monte de coisa bonitinha, a gente quer colocar nosso gráfico 3D brilhante e tal, e tal, e tal. Só que isso acaba tirando a atenção ou chamando a atenção para coisas que não necessariamente são importantes, né? Então, aqui ela dá algumas dicas do gráfico. Eu vou tentar acompanhar quando zerar aqui. Tan, tan, tan. Aqui, por exemplo, começa com fundo marrom e com várias cores e uma sombra e um 3D. E aqui tem uma informação no canto que era exatamente essa mesma legenda aqui, né? Se eu já tenho aqui dizendo que essa coluna aqui é batata frita, por que eu preciso de uma outra legenda aqui que tem a mesma cor indicando que é batata frita? Então, outra coisa que é importante, se eu quero ressaltar, que nesse caso ela quer ressaltar o bacon, eu posso deixar os outros em cinza para focalizar nesse bacon. E aí eu posso ajudar também a pessoa que está vendo. Como é que eu posso ajudar? Em vez da pessoa ter que vir aqui, né, e fazer tipo uma linhazinha horrível. Vocês já pegaram um gráfico horrível na prova de vocês? Pois é. É a mesma situação de uma pessoa que está olhando para esse gráfico aqui e ela quer saber se o bacon é 500 ou se a batata tem mais do que o bacon, porque está muito próximo, ela vai ter que pegar uma régua assim, uma parada, olhar bem de perto. O que a gente pode fazer? A gente pode trazer os labels, né, os valores do gráfico aqui para ele. E aí, em consequência, a gente elimina outras coisas, como por exemplo, esse eixo Y aqui, porque como eu já tenho os números aqui, eu não preciso desse eixo, né? Esse eixo vai ser só mais uma coisa para chamar minha atenção. Assim como, por exemplo, o título daqui de baixo, o título daqui do eixo Y, nem sempre eles são necessários, né? Se aqui é caloria e aqui eu já estou dizendo que é caloria por 100 gramas, qual a necessidade de eu ter escrito aqui calorias, né? Eu não preciso dizer aqui que aqui são comidas gordurosas, porque o nome já está claro o que é.
Então são essas coisas pequenas que às vezes a gente quer colocar. E tem muito também do que a gente aprende, por exemplo, em física, né? Em física a gente precisa colocar sempre o gráfico, precisa colocar os títulos dos eixos e precisa colocar as unidades de medida e o título, claro. Mas quando você está fazendo uma visualização de dados que já está evidente o que é, você não precisa desse formalismo. Claro, se você estiver escrevendo um artigo científico, provavelmente você vai ter que colocar, porque é a BNT, é a norma. Mas se você está fazendo um storytelling informal, que você quer demonstrar uma informação e ser mais claro, a gente tem aquela coisa do menos é mais sempre, né? Então, eu acho que o que é muito importante é você olhar o gráfico e ver o que está sobrando, né? E outra coisa que ela fala é do fundo, suavizar as letras, porque o preto chama mais atenção, eventualmente, do que o que a gente quer demonstrar. E o que a gente quer demonstrar é aqui a caloria do bacon. Então, eu vou colocar aqui o bacon em vermelho e vou trazer as calorias para cá, para ficar mais evidente os valores, não para a pessoa evitar ficar buscando aqui. Blá, blá, blá. Aqui tem de novo a parte do focalize atenção, que eu acho que a gente já falou um pouco, que é essa parte aqui de colocar o que eu quero mostrar em destaque. Como é que eu faço isso? Eu posso sim colocar, eu sei que comumente o que a gente pensa é que os gráficos, se eles representam cores diferentes, a gente precisa diferenciar numa legenda, mas não necessariamente a gente precisa fazer isso. Eu posso sim destacar com uma cor aquele valor ou aquela coluna, aquela linha, aquela barra que eu quero destacar, para que as pessoas tenham foco no que eu estou mostrando, né? Aqui é importante. Esse aqui é o pense como designer. Você tem que pensar alguns critérios de design. Se alguém pegou interface homem-máquina ou está pegando, vai ver isso. Que são questões que a gente, né, pessoas que fazem engenharia, enfim, estamos ligados à parte mais técnica, eventualmente a gente não pensa. A gente não pensa na estética dos nossos slides, a gente não pensa na estética dos nossos gráficos, a gente não pensa se, por exemplo, e se a pessoa que está olhando o meu gráfico é um daltônico, tipo, faz muita diferença. Tem até um artigo que fala, né, como é que eu consigo tornar os meus gráficos acessíveis para um daltônico. E não é só daltônico, né? A gente coloca uma letra muito pequena, ou a gente coloca cores que não tem um contraste adequado entre elas, e aí a gente acaba não conseguindo mostrar a informação. Então, esse pense como designer é muito importante. Ok? E aqui repete, né? Eliminar as distrações, como a gente já falou, e criar uma hierarquia visual é isso. Eu quero que a primeira coisa que seja vista é aquilo que eu quero mostrar. E aqui vem a coisa do storytelling, né? Que é literalmente contar uma história. Não basta só apresentar os dados tecnicamente e não envolver as pessoas. Quem já assistiu alguma palestra do TED vai entender bem o que eles fazem ali é storytelling. Eles mostram um assunto técnico através de uma história que envolva as pessoas e façam com que elas queiram prestar atenção naquilo e comprar aquela ideia. E como toda história, né, precisa ter início, meio e fim, é importante que a gente pense nisso quando faz o storytelling. Eu acho que acabou aqui os pontos, acabou. E aí é importante a gente estabelecer uma sequência lógica para contar a nossa história, para que os dados não fiquem desconexos, né? O que eu gosto de fazer particularmente é a partir de um universo grande e ir reduzindo, né, a granularidade daqueles dados para que a gente já tenha referenciado algumas coisas quando chegar no final. Então, por exemplo, se eu estou falando de engenharia de controle, os alunos de engenharia de controle e automação da UFBA, em algum momento eu quero comparar eles com os alunos de engenharia mecânica ou de engenharia elétrica, por exemplo, a quantidade de alunos, não adianta eu falar, olha, aqui eu tenho
precisa fazer toda a descrição dos alunos de controle e automação, enfim, traçar várias informações sobre eles. Lá no final, aí eu vou comparar com os de mecânicas que estão dentro de um todo maior, então fica um pouco desconexo. E é isso, eu vou mostrar um exemplo do storytelling que eu fiz na imersão dados da Alura, que inclusive está com as inscrições abertas, se vocês quiserem. E aí eu vou aproveitar para falar um pouco do Colab também, né? O Colab, ele é uma excelente ferramenta para fazer exatamente isso, storytelling. Porque ele permite que, além dos códigos, né, como a gente já falou lá no início, a gente coloque figuras, imagens, GIFs, links e tudo mais. Então, o Colab é muito bom por isso. E eu vou explicar alguns pontos do que eu falei. Vou trazer outros pontos também que eu acho relevante falar. Além do que eu esqueço o nome dela, é Cole, alguma coisa. E vou tentar linkar aqui com o que a gente viu, certo? Então, aqui, o meu storytelling, né? Eu acho que eu preciso falar um pouco da análise de dados antes. Eu peguei, estava fazendo essa emissão de dados da Alura e a gente ficou trabalhando ali durante a semana com os dados do Enem. E aí o que eu sempre ouvia vamos tirar aqui o pessoal que tirou 0, vamos eliminar, excluir essas linhas do pessoal que tirou 0. Isso me incomodava muito, porque eu lembro da galera que chega atrasada e tem meme e tal. E é meio bizarro. Então, eu fui investigar quem era essa galera que tirava 0. E aí eu descobri que essa galera que tirava 0, na verdade, é a galera que falta o Enem. E aí eu quis investigar por que essas pessoas estão faltando o Enem. E não é um número pequeno, é um número bem grande. Então, esse aqui é meu storytelling, eu chamei dos atrasados do Enem. E aí, tem aquela coisa do humor ácido de provocar as pessoas, colocarem as pessoas na mesma página que você. Então, os dados que eu peguei eram do Enem de 2019. O Enem de 2019 teve 5 milhões de inscritos e bateu o recorde de audiência com o menor número de ausências dos últimos 10 anos. E aí, tipo, o Mike tava, tipo, colocando em matéria lá, comemorando a maior audiência nos últimos 10 anos. Só que, tipo, eu não achava que isso merecia uma comemoração. E eu vou explicar por quê. O INEP, segundo o INEP, o exame do Enem, né, custa R$ 105 por aluno. E quando a gente fala de a menor ausência do Enem foi 27%. Né? Esse ano foi bem maior por questões da pandemia. 27% dos inscritos do Enem é mais de 1 milhão de pessoas. O que representa, né? Multiplica aí. Isso aqui por R$ 105 é muito dinheiro jogado fora, porque as pessoas faltaram. E além disso, né, o que é mais importante é que essas pessoas não conseguiram fazer o que o Enem se propõe a fazer, permitir que as pessoas entrem no ensino médio. Eu preferi trazer essa questão aqui do dinheiro e dos cofres públicos antes para chamar atenção para um outro público, né? Porque eu acho muito ruim que as pessoas não tenham conseguido fazer a prova do Enem. Mas eu sei que se eu estiver falando, por exemplo, com um político, ele tá cagando. Se eu estiver falando com qualquer outra pessoa que não seja, tipo, que não esteja atenta às necessidades das pessoas ou às questões sociais, ela vai estar nem aí. Então, eu quis trazer essa questão financeira e que é um prejuízo para os cofres públicos, ou seja, para o nosso dinheiro, para o dinheiro da nossa educação, que já é tão prejudicada antes, para chamar a atenção de um público além, né, do público que já tem essa preocupação social. E aqui eu trago outra provocação, que é a gente fica lá esperando, né, aparecer no Facebook, no Instagram, os memes dos atrasados do Enem. Mas por que a gente faz isso, sacou? Por que a gente tem um monte de matéria sobre o aluno nota 1000, que é tipo 50 pessoas, todas que fazem o Enem, das 5 milhões que fazem o Enem, que a gente não tem uma matéria sobre por que essas pessoas chegaram atrasadas ou por que tem tanta gente faltando o Enem. Eu nunca vi, por exemplo. Então é isso. Essas pessoas foram ignoradas e eu quero
que as pessoas se incomodem o tanto quanto eu me incomodei. Por isso que eu trouxe essas provocações da introdução. Dito isso, vamos para os gráficos. Antes de... Aqui são os dados que mostram o que eu falei antes, né? Não sei se vocês já ouviram de algum professor. Nunca coloque um gráfico sem explicar ele ou sem fazer menção aos dados que estão nele. Isso é muito importante. Então, não adianta nada eu colocar esses dados aqui e não falar, né? Eu falei aqui dos últimos anos, né? Que foi a menor ausência dos últimos anos. A gente teve menos inscritos. É um ponto a se refletir. E aqui, o que eu falei dos presentes e ausentes. Né? Aqui tem o gráfico de pizza, que é sempre polêmico, mas para dados categóricos, eventualmente, ele é necessário. O que é que eu queria mostrar do todo, essa parte aqui grande foi tirada, não compareceu ao Enem. A galera gosta e sabe que tem preconceito. Mas eventualmente é necessário, porque se eu colocasse duas barras aqui, não ia ficar tão evidente que, né, essa parte toda aqui do todo não pode participar. Aí eu vou trazer um outro aspecto aqui que não é mencionado diretamente no livro, mas que é muito importante, é você descrever a sua análise, né? Dizer da onde vem aqueles dados, por que aqueles dados são relevantes, como foi feita a aquisição desses dados, é muito importante. Então, e tem uma outra coisa que eu vou falar aqui. Eu expliquei aqui como é que foi e tal, de que ano é esses dados, do Enem 2019. E aí, esse é um aspecto importante. Eu peguei uma amostra dos dados, eu não peguei os dados todos. Por quê? Porque era muito grande e nesse caso aqui, que tipo, não era nada formal, assim, não valia a pena. E, eventualmente, não se utiliza os dados todos, né? Então, a gente vê, por exemplo, pesquisa de opinião aí para as eleições. A gente não pergunta para o Brasil inteiro em quem eles pretendem votar, a gente pergunta de 200 milhões para 5 mil pessoas. E como é que a gente garante que esses dados são representativos? Né? Eu preciso comparar alguns aspectos desses dados com a minha amostra, né? Então, por exemplo, se estou fazendo uma pesquisa de intenção de votos e eu quero saber a opinião do Brasil inteiro, eu obviamente não posso pegar pessoas de uma região só do país ou de um estado só. Eu tenho que diversificar a minha busca. E, por exemplo, também não posso pegar só homens ou só mulheres. Eu tenho que é, pegar, escolher pessoas que representem a proporcionalidade ou as proporcionalidades que tem no país. Então, se eu quero um retrato do Brasil inteiro em uma amostra, eu vou pegar proporcionalmente a mesma quantidade de homens e de mulheres que o Brasil inteiro tem. Eu vou pegar pessoas que a distribuição de idade represente a distribuição de idade do Brasil. Eu vou pegar pessoas dos estados de acordo com essa mesma proporcionalidade que existe no Brasil. Então, essa é a primeira coisa que eu faço aqui. Mostrar por que minha análise é representativa e por que eu posso usar essa amostra em vez de usar o todo. E aí vem outro aspecto que a gente tem que lembrar sempre daquelas coisas que a gente aprende do método científico, né? Por mais que eu queira muito concluir uma coisa, que eu tenha muita certeza de uma coisa, eu não posso concluir com base na minha opinião e eu também não posso enviesar a minha análise de dados. Por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa se eu quero, exemplo, demonstrar que o Bolsonaro vai perder as eleições, eu não posso chegar aqui e no lugar que eu sei que tem menos pessoas que votam em Bolsonaro e fazer a pesquisa lá, porque isso vai me dar um resultado impreciso, né? Vai me dar um resultado que não, eventualmente não é verdadeiro. Por quê? Porque eu não estou representando o todo, eu estou pegando uma parte que me interessa. Amém mesmo. E aí é isso. Então, desses dados do Enem, o que eu fiz para validar a minha amostra? Eu peguei em laranja aqui a minha amostra, em azul são os dados totais. Eu peguei a minha amostra e comparei com a distribuição geográfica do Enem como um todo, né? Da quantidade de pessoas que tem por estado fazendo Enem. E aí a gente consegue ver que
que a minha amostra é bem semelhante ao meu ao meu todo, né? A minha distribuição total. Então, nesse ponto do aspecto geográfico, ok, tá validado, né? Minha amostra realmente representa o Brasil nessa questão. Outra coisa, né? Porque o objetivo da minha análise é tratar da galera que faltou e que tirou zero. Então, eu fiz essa aquele primeiro gráfico que eu trouxe lá da amostra, eu trouxe também dos dados totais para comparar e ver se realmente eu estou pegando os dados corretos. Porque, por exemplo, eu poderia estar pegando uma amostra que tá, tipo, muita gente que faltou, e no meu dado total não foi assim, né? Posso estar, tipo, pegando, sei lá, de 100% das pessoas que faltaram, pode estar, tipo, 30% só na minha amostra. Aí eu vou estar sendo que nos dados totais era tipo 10%. Então, a gente tem que sempre comparar a amostra com o total. Uma coisa que eu queria falar, vocês vão olhar que eu usei sempre essas cores, o azul e o laranja. Por quê? Porque, sei lá, me faz lembrar do Enem, o azul e o laranja, porque, sei lá, achei que combinava. E aí, pronto, a partir disso, né, eu validei aqui a minha amostra, tudo certinho. Eu posso seguir. É, Aí eu queria traçar um perfil desses alunos. Vou fazer uma pausa aqui antes da gente entrar no storytelling para falar de como é que eu fiz, cheguei a essas conclusões. Eu sei que às vezes a gente quer evitar o retrabalho, a gente quer fazer, não quer fazer nos gráficos e já montando o storytelling. Só que isso não funciona bem. O que a gente tem que fazer? Quando você vai fazer uma qualquer pesquisa científica, artigo, ou vai fazer um storytelling, vai fazer análise de dados, enfim, vai fazer um slide, qualquer coisa, você tem aquelas coisas que você imagina que sejam verdades, é que você tem que fazer, explorar aquilo e uma vez que você propôs suas hipóteses, você tem que tentar derrubar elas e ver as que se mantêm e seguir. Então, o que eu fiz foi isso. E aí, as coisas que eu eventualmente achei que poderiam ser importantes para a ausência ou para a nota zero do Enem, não foram comprovadas. Então, eu não as trouxe, não mostrei esses resultados. Por quê? Porque não é meu objetivo ficar mostrando o que não é. Eu quero mostrar o que é, o que realmente impacta a ausência do Enem. Não sei se foi clara nesse sentido. Tipo, eu quis dizer que o, das minhas hipóteses, o que eu não comprovei, eu tirei daqui, porque não é o meu objetivo mostrar como eu fiz a análise. O meu objetivo é expor os resultados e traçar esse perfil do aluno que falta ao Enem, ou aluno que tira zero. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu concluí é que todos os alunos, ou a maioria esmagadora, a gente vai ver no gráfico daqui a pouco, dos alunos que tiraram zero, na verdade, eles não foram. Então, para o Enem, quando a gente olha para esses dados, a gente tem que perceber que o aluno nota zero, ele é o cara que falta, ele é a menina que falta, é a pessoa que não foi fazer a prova. Porque a gente pode olhar, nossa, 27% das pessoas do Enem tiraram nota zero. Realmente a educação no Brasil tá uma bosta. Como é que pode as pessoas tirarem zero no Enem, sacou? E ou a gente pode pensar, ah não, todo mundo que tirou zero é desonesto e teve a prova zerada. Ou a galera, sei lá, fez alguma coisa muito absurda para zerar a prova. E não é isso, né? A gente vai ver aqui que aqui, ó, esse 0,4% aqui é eliminado ou que eventualmente tira o zero de verdade. E aqui não, aqui é a galera que faltou. Então, quase todo mundo que tirou zero não foi. Então, o que a gente tem que focar aqui não é mais em quem tirou zero, mas em quem faltou e por que faltou. Se a gente tivesse um número grande de zeros aqui, tipo 50-50, a gente podia investigar a causa de por que essas pessoas tiraram zero. Né? Mau desempenho na prova. Mas aqui a gente não tem isso, a gente só tem pessoas que faltaram. Um outro ponto aqui que eu não tenho gráfico, porque ia ficar ridículo, é os alunos nota 1000. A gente vê, tipo, várias,
matérias e tal, e que ótimo que tem gente que tem capacidade de tirar 1000 na redação do Enem, que a gente vê um monte de matérias de, meu Deus, como é que essa pessoa conseguiu, o que ela leu, o que ela faz, como é a vida dela, qual é a rotina dela, todo mundo quer copiar porque essa pessoa tirou 1000 no Enem. E aí a gente percebe que, tipo, de 5 milhões de pessoas, 53 alcançaram esse feito. Então, tipo, não tem um padrão. Tirou 1000 porque. Não, tirou 1000, ele é. Que a gente chama aqui, a galera que tirou 1000 não é nem o outlier, é aquela pessoa que tá, tipo, fora da curva. E o que ninguém sabe é que acima de 920 é sorte. Deve ser mesmo. Então, pois então não tem um padrão. Não tem por que a gente ficar tentando explicar as 53 pessoas de 5 milhões que tiraram nota 1000. Isso é bizarro. Tipo, não dá nem pra plotar um gráfico aqui, porque ia ficar um pontinho no universo de 5 milhões. Então, por que a gente quer traçar esse perfil e a gente ignora um perfil que é significativo, que é das pessoas que faltam o Enem? Sabe? Por que a gente quer traçar um perfil insignificante, não representativo, e a gente não traça um perfil que poderia ser relevante, que é um problema social que a gente poderia investigar e evitar que essas pessoas faltassem ou minimizar esses impactos de certa forma, economizar dinheiro dos nossos cofres públicos, né? É dinheiro jogado fora, é tempo jogado fora, é espaço, além dessas pessoas que não conseguem progredir no seu sonho, né? A gente não sabe se a pessoa não ia passar ou se ia passar, mas pode ser que ela passasse, que ela fosse um gênio naquela área e que ela não vai mais voltar. E aí a gente perdeu essa pessoa. Então, é isso que eu falo aqui, que a gente olha um perfil, busca um perfil que não existe, que é de 53 de 5 milhões, e a gente não olha mais de um quarto dessa galera, entendeu? Tipo, aqui a gente não tá interessado. Então, mais uma vez eu tentando chamar a atenção da relevância dessa análise. Aqui já vem outro gráfico. Depois eu vou ler aqui o que a galera tá colocando. Peraí. Aqui, Rebeca colocou: hoje mesmo eu vi um título meio sensacionalista sobre. Postei no Stories até. Na conclusão, não recomendava o uso É diretamente, mas. outra coisa, Gabi. Pode seguir. Ah, tá. Achei que era daqui, mas beleza, vamos lá. Então aqui tem um gráfico, eu queria destacar de novo que eu mantive sempre as mesmas cores, porque eu queria que tivesse uma coerência, né? Não adianta colocar azul e vermelho, azul e laranja lá em cima e colocar aqui verde, rosa e amarelo. Então, aqui tem um gráfico, que é um gráfico de violino, caso alguém tenha dúvida de como a gente explica. Mas basicamente é a parte mais gordinha onde está concentrado mais gente. E aí tem uma coisa que eu não sei se vocês viram em algum gráfico lá, que é essa coisa, cadê ele? O RUI, esse RUI aqui, que é isso, né? Eu poderia traçar isso aqui. O que eu estou analisando aqui nesse gráfico? A nota total e a renda familiar. Como a nota total impacta ou como a renda familiar impacta na nota total. Só que eu queria trazer um outro componente aqui, que é essa questão do treineiro e não treineiro, que é um dado categórico, ou seja, tem duas categorias de dados. E aí eu trouxe esse em azul, quem é treineiro, em laranja, quem não é treineiro. Aqui desse gráfico a gente já percebe algumas coisas, né? A gente sabe que tem mais pessoas mais pobres fazendo o Enem, só que as notas mais altas estão concentradas aqui nos mais ricos, né? A gente vê aqui o gráfico subindo, e quase ninguém aqui dos mais ricos tirou nota zero, enquanto aqui nas pessoas com renda mais baixa a gente vê uma barriguinha bem gordinha aqui da galera que tirou zero. Então a gente pode, né, imaginar que a renda é um fator que impacta na falta. Ô, Gabi, antes de Oi, você passar aí, explica de novo esse gráfico aí. A quantidade de pessoas é a forma é, e esse número aí no Y é a multiplicação de nota e renda? aqui, não, aqui é a soma das notas. A soma.
Porque, tipo, como cada curso tem uma proporcionalidade de acordo com a área, né? Não é, tipo, não dá para fazer uma média da nota, ela não é muito significativa. Então a gente criou esse critério aqui chamado nota total, que é a soma das notas. Eu acho que eu falei disso em algum momento. Eu escrevi isso e não falei, mas enfim. Então aqui, ó, aqui vai subindo a nota, aqui é o 0, e essas barriguinhas aqui é a quantidade. Então a barriguinha maior né, quer dizer que tem mais gente ali, proporcionalmente falando. Aqui no meio a gente tem a média e aqui nas laterais os quartis. Saquei. É tipo um Blockplot, só que ele é mais bonitinho. Bonitinho parece, mas é um pouco mais difícil de entender, só de olhar assim. Pô, eu acho que, tipo, talvez, se eu até explicar, a Gabinha fala se tá certo ou não. É meio que um gráfico que exprime a densidade, tá ligado? Então a maioria das pessoas estão concentradas ali naquela região entre 3.000 e 2.000, tá ligado? Seria Isso. tipo isso. E a gente vê aqui, por exemplo, dá para tirar algumas conclusões aqui. Ó, a gente consegue ver que foca nessa linha aqui no meio, essa linha aqui no meio é a média. Tá vendo? E ela vai subindo de acordo com a renda mais alta. Dá para ver pelo deslocamento também da barriguinha. Então, a gente consegue perceber essa questão. Uma coisa que a gente consegue ver também é que quando é treineiro, quando é uma pessoa bem rica e treineira, ou mais rica e treineira, eles costumam ter um desempenho mais baixo, tá vendo? O treineiro aqui em azul tá mais abaixo do que aqui o laranja, que é quem não é treineiro. Mas quando a gente vai descendo aqui para a galera de renda mais baixa, é basicamente simétrico. Então não importa muito se a pessoa é treineiro ou não treineira. A gente poderia, por exemplo, ver a idade dessas pessoas e talvez comprovar que essa galera aqui mais rica é tipo uma galera bem guriazinha de 14, 15 anos que tá no primeiro ano do ensino médio, os pais já colocaram para treinar porque, enfim, para já ir se acostumando com o Enem, rola muito, né? Então são coisas que a gente Eu tenho uma consegue extrair. pergunta, acho que você já começou a responder. Como que você identificou que a pessoa é treineira ou não? É pela idade? Quais foram... Ah, não, deixa eu explicar do início. O Enem, ele além da nota, da onde a pessoa mora e tal, e tal, e tal, ele tem um questionário socioeconômico que todo mundo preencheu. Vocês não devem estar lembrados, mas preencheu. Que fala lá, tem carro, não tem carro, qual é a sua renda familiar, é casado, tem filho, não sei o quê, é gestante, lactante, é deficiente, várias coisinhas que a gente preenche lá no início. E aí, ele, dentro dessas notas do Enem, desses dados do Enem, tem as respostas dessas questões. E aí você marca também se você é treineiro ou não treineiro. Ah, beleza. E aí tem tudo lá. Só que lá, deixa eu ver se eu tenho aqui em cima. Aqui, ó. Essa pergunta está na questão 6. E ele tem tipo. Aqui. 0 é não e 1 é sim. Aí para não ficar. Nesse caso não precisava, porque assim o não é suficiente, mas da renda não. Deixa eu explicar aqui do treineiro primeiro. Então, eu separei aqui os dados treineiros, joguei aqui nesse dataset e disse para substituir o 0 por não e o 1 por sim, só para ficar mais claro que quando você olha numa tabela. E essa questão do treineiro ou não treineiro não, a renda é a questão 6. Só que na renda ele tá tipo A, B, C, D, E, F, G, H. E o Enem disponibiliza um manual desses dados, que você consegue fazer a correspondência. Então, lá tem dizendo que a questão 6 é renda e que a classe mais pobre tem lá dizendo qual é o valor, tipo de 0 a um salário mínimo, assim por diante, até chegar nessa galera aqui do último, que ganha mais, que a renda familiar é superior a 19.960. Então, no Enem, ele tem esse manual desses dados, porque eles vêm assim cru, tipo, com valores não inteiros, né? Vem tipo A, B, C, vem com
não sei, índices que você tem que correlacionar com a realidade. Então, se eu poderia plotar eles originalmente, ia estar tipo aqui, A, B, C, D, E, não sei o que, e não ia ser tão descritivo quanto mudar aqui a legenda para os valores. Eu acho que eu fiz isso em algum momento. Aqui. Eu listei aqui a renda que dizia na tabela e mandei e disse que isso aqui era a minha ordem, né? Essa daqui é a minha ordem. Então, quando tiver lá a letra A, ele vai corresponder com nenhuma renda. E a última letra, que eu não lembro qual é, ele vai corresponder com essa última renda aqui mais elevada. Para não ficar aquela coisa do A, B, C, D e a pessoa que está lendo ainda tem que procurar, além de ter que interpretar o gráfico, ainda tem que ir lá e procurar o que é A, o que é B, o que é C e assim por diante. E eu trouxe aqui essa questão do treineiro e não treineiro, mas eu queria trazer um holofote maior para isso, então eu repeti esse dado num outro gráfico, que é um histograma aqui embaixo, para dizer que as pessoas que tiraram nota zero, aqui, o laranja é o não treineiro. A gente consegue ver que a barriguinha do não treineiro é bem maior que as barriguinhas do treineiro. Então, realmente, quem perdeu a prova não era a galera, tô treinando aqui, aí apareceu uma praia para ir, ou lançou um filme bom no cinema no dia da prova do Enem, vou faltar. Não era isso. Porque a gente pode. Eu pensei isso, né? Será que a galera que faltou é porque é treineiro, não tá afim? Sei lá, aconteceu alguma coisa melhor no dia, não quer ir? Aí a gente viu que não é. Então eu quis destacar essa questão para dizer que realmente a galera que faltou eram pessoas que realmente estavam ali interessadas em entrar na faculdade e devem ter tido um motivo forte para não ter ido lá no dia, né? E aqui de novo eu trago esses mesmos dados aqui com a nota total. E aqui a gente olha aqui para a galera que tirou zero, que só essa pontinha aqui azul era treineiro, o resto não é treineiro. Então, já tinha trazido essa informação, mas eu quis deixar ela clara nesse gráfico aqui. Eu poderia ter feito o mesmo com a renda, por exemplo, para separar dessa visualização aqui do gráfico de violino e deixar mais evidente essa questão, né? Só que se eu fizesse isso, a gente ia ter um gráfico assim. Como o zero é muito maior do que qualquer outra distribuição, né? Porque as notas aqui vão estar espalhadas, ia ficar um gráfico meio estranho. Pouco representativo, com um espaço imenso aqui em branco que não ia me dizer muita coisa. Outra coisa que eu quis observar é a idade, né? Pode ser que seja aquilo que eu falei, uma galera muito nova, uma galera que tipo, já é muito velha e não tá interessada a fazer o Enem, queria fazer por curiosidade, ou sei lá, em algum momento da vida pensou, não, vou fazer o Enem esse ano porque eu quero mudar de profissão, ou quero tentar uma coisa nova, e chegou na hora, desistiu. E, de novo, aqui os dados do treineiro, mas agora distribuídos por idade. Aconteceu o que o Isaac falou mais cedo, de algumas idades sumirem, mas eu queria ressaltar aqui essa faixa de idade mesmo. E aí, como eu tenho de 15 a 60, se eu colocasse um aqui, ia ficar bizarrão o gráfico. Então, eu coloquei aqui de 3 em 3 anos. E aí a gente vê que a galera que não é treineira e que faltou é realmente a galera que faria uma faculdade, né? Que estaria entrando na sua primeira universidade, na faculdade pela primeira vez e tal, que saiu do ensino médio, que está aqui entre 17 e 21 anos. Aí vem outra questão, que é da galera do que tem carro ou não tem carro. O Enem também pergunta lá quantos carros tem aqui, ó. Essa é a questão 10. E aí eu coloquei um dicionário de novo para mapear, para não ficar tipo. Aí aqui, A significa não, B significa sim, e assim por diante. Eu fiz o que o Isaac falou aí nas últimas vezes aí, de dicionário para mapear esses dados e substituir o que é A por não, para não ficar uma parada bizarra. E aí a gente vê que a maioria das pessoas que faltou não tem carro. Eu vou pular aqui umas partes porque tô só explicando os dados. Queria só mostrar que
os gráficos mesmo e o que eu fiz, o que eu quis provocar as pessoas. Aqui é uma parada bizarra da reaplicação. Tipo, só 210 pessoas que faltaram no primeiro dia voltaram para reaplicação, porque basicamente a reaplicação é uma farsa. Tipo, você só pode pedir reaplicação em caso de desastre natural que prejudiquem a aplicação do local. Então, tipo, caiu o teto da sua faculdade, da escola que você está fazendo, você pode pedir. Ou faltou energia elétrica, ou alguém errou o procedimento na hora de fazer a prova e você tem que comprovar que você teve um prejuízo, né? E no caso desse ano, se eu não me engano, se você teve Covid, você tinha que fazer o exame e tal, levar, enfim, não importa se demora um tempão para sair o resultado. Então, Isso que eu ia falar, que, tipo, esse ano foi pior ainda a questão da reaplicação. E com certeza deve ter gente, deve ter ido gente de Covid, ciente que estava de Covid, fazer a prova. É isso, a replicação aqui não existe, é o que eu queria mostrar, né, no gráfico aqui, ó. Tipo, só 99,3 voltou. Essa galera aqui, 0,7 voltou, então deve ser a galera que, sei lá, tinha algum tipo de esperança ou queria treinar para a prova seguinte, porque sabia que a replicação é uma coisa, tipo, não existe, na verdade. Então, é isso. Baseado em tudo isso que eu falei, né, da minha historinha, eu comecei lá com o início provocando, trouxe os dados, expliquei esses dados, trouxe aqui o que eu comprovei ser verdade através dos meus dados que demonstram os ausentes do Enem. E no final eu sintetizei essas informações trazendo um perfil desses alunos. Então, isso aqui é um resumo dos meus dados. Eu disse que eles representam 1/4 dos inscritos, todas as notas zeros são os ausentes, que a maioria das pessoas são pobres, que são jovens entre 17 e 20 e poucos anos, então que realmente estavam a fim de fazer o Enem. Não eram treineiros, então eles pretendiam entrar na faculdade. A maioria deles é dependente de transporte público e eles não sabem ou não têm esperança no pedido de reaplicação. Foi isso que meus dados mostraram até aqui. E aí tem uma parte desses estudantes que não faz a prova no município de residência, que pode impactar. Tipo, eles não são maioria nesses dados, mas é um número significativo, uma coisa que talvez com políticas públicas mais adequadas a gente pudesse resolver. Aí aqui eu trouxe uma questão que eu olhei alguns outros fatores, porque é bom dizer o que você olhou e que isso não se comprovou, para que as pessoas não fiquem confabulando se isso é um fator representativo ou não. Eu olhei o sexo, eu olhei o estado civil, eu olhei se era alguém que precisava de algum atendimento especializado. Eu olhei a presença de gestantes e lactantes entre as ausentes, porque eram coisas que na minha cabeça poderiam impactar a falta, né? E aí o que eu descobri, tem uma coisa que eu não falei ainda, eu vou falar agora. Uma coisa que eu descobri é que nada disso aqui era representativo, tipo, tinha uma pessoa de todas elas que faziam, ou elas representavam um todo. Isso é importante falar. Quando a gente vai fazer uma análise de dados, a gente quer encontrar discrepâncias, né? A gente não quer mostrar o que é natural. Vou explicar melhor. Por exemplo, eu acho que, eu não sei, não lembro agora, mas eu acho que, tipo assim, 60% da população brasileira é composta de mulheres. Então, quando a gente olha os dados do Enem, a gente vai encontrar essa mesma distribuição. 60% é mulher, 40% é homem. E aí, se você olhar os ausentes, é a mesma coisa. 60% é mulher, 40% é homem. Isso é um problema? Tem mais mulheres do que homens faltando no Enem. Isso é um problema? Não, porque isso é uma representação natural do que é o todo. Isso é um reflexo do todo. Se eu tenho mais mulheres do que homens fazendo o Enem, é natural que mais mulheres do que homens faltem o Enem. Então, tipo, a gente não pode, às vezes, a gente vê, às vezes no jornal, mais pessoas de, sei lá, por exemplo, agora na pandemia, vou pensar em outro exemplo. Sei lá, mais mulheres. Não, vou falar. Sei lá, vamos supor que a maioria da população brasileira esteja ali entre 20 e poucos anos e 30 anos. E aí a gente tem, tipo,
mais pessoas com 20 e 30 anos são acometidos de gripe por ano. Isso é um problema? Não, porque é o natural. Tem mais gente naquele grupo, então, obviamente, mais gente vai ser afetada. O que a gente não pode é coisas como a gente viu no início da pandemia. Sei lá, 60% das pessoas que morrem de Covid são idosos. A gente sabe que os idosos não são a maioria da nossa população, então tem alguma coisa errada aí. Então a gente precisa tomar cuidado sempre em olhar o todo quando a gente faz comparações de um recorte, para não enviesar a nossa análise. Beleza? E aí, mesmo assim, sendo essa proporção de homens e mulheres iguais, eu ainda olhei questões que poderiam acometer principalmente as mulheres, né? Mulheres que são gestantes, mulheres que são lactantes, que poderiam não faltar porque tem um filho para criar, ou, por exemplo, o estado civil, né? Porque, por mais absurdo que pareça, tem gente que, por exemplo, a mulher é casada com o cara impede ela de sair de casa para fazer um Enem porque ela quer mudar de vida e tal. Então, coisas nesse sentido, eu olhei. E eu acho importante dizer claro para falar, olha, eu olhei isso aqui não se comprovou, então podemos, não, a gente não precisa tentar resolver esses problemas porque eles são problemas que não existem. E aí falando disso, eu não coloquei nessa análise porque eu não ia apresentar ela, né? Eu ia mandar e uma pessoa ia ler. Mas se eu fosse apresentar, eu teria colocado esses gráficos com um backup no final, para caso alguém perguntasse, mas você olhou a relação entre homens e mulheres que faltam no Enem? E aí eu ia trazer, eu olhei, e aqui estão os resultados, como backup, né, como algo a mais. Aí, tá vendo? Não. A mulher entrou em trabalho de parto no meio do Enem. Meu Deus. E aqui eu expliquei isso, né? Que a proporção desses aspectos aqui de cima são relacionados com o todo, então não são problemas. E aqui, com pessoas com deficiência, lactantes e gestantes, o número é muito pequeno. Então, tipo, eu não consigo extrair um padrão. Tipo, vamos supor que tenha 5 pessoas com deficiência da minha amostra, que deve ser de 1 milhão de pessoas, por exemplo. Infelizmente, eu não consigo, só com dados, comprovar que essas pessoas faltaram porque elas têm alguma deficiência. Eu teria que, tipo, entrevistar essas pessoas para comprovar que elas não foram porque a escola não era acessível, porque elas não tinham como se transportar, coisas desse sentido. Então, por mais que eu acho que isso seja uma questão a ser observada, eu não posso dizer que é um problema porque eu não tenho informações suficientes para concluir a minha investigação sobre isso. E aqui no final eu trago uma série de soluções baseadas nos meus dados, né? Coisas que eu acho que poderiam ser feitas para minimizar os aspectos. Então é isso. Eu acho que era isso que eu queria mostrar. Tem uma outra coisa. Esse site é muito bom. Eu vou mandar para vocês também. É um site, né, da mesma mulher que escreveu o livro, que eu esqueço o nome dela todos os dias, é Colin alguma coisa, eu sou muito ruim com o nome. Mas aí ela tem esse site aqui incrível, que tem aqui um blog, tem os livros dela, tem com as coisas para fazer junto, tem podcasts e vídeos, e aqui tem tipo uns workshops que são públicos e tal, que você pode participar, enfim, é bem legal. E o que eu gostei bastante é esse chart guide aqui, que tem quando você usa qual gráfico, por quê, qual a melhor forma de mostrar aquele gráfico, enfim. Então, se você clicar aqui em um gráfico de linha, de boa, um gráfico de linha. Quando é que eu uso? Posso estar na dúvida. Aí aqui tem dizendo, quando você quer comparar grandes tamanhos ou grandes amostras de dados, quando você quer mostrar uma tendência, quando você quer mostrar uma mudança, quando você quer mostrar uma previsão, quando você quer evidenciar as anomalias de uma série de dados, então é nessas situações que você pode usar. E aqui tem dizendo várias coisas, como é que o gráfico funciona, como é que eu posso maximizar a minha visualização, né? Colocar aqui, por exemplo, aqui em verde é o meu objetivo, aqui em cinza
é o meu range e tal, onde eu tô, né? O máximo que eu consegui, o mínimo que eu consegui, e aqui em cinza onde eu quero chegar. Então tem muita coisa aqui sobre como mostrar da melhor forma, né? Quantas linhas eu posso colocar num gráfico desse sem ficar bizarramente impossível de ver, coisas nesse sentido. É muito bom esse site, tem aqui explicando todos os dados, tem aqui explicando quais são as boas coisas para você usar, como é que você pode usar isso aqui como uma alternativa para não usar gráfico de pizza. Então, esse guia aqui dos gráficos é muito importante para aquele tópico que a gente falou, de escolher a visualização de dados adequada. É isso. Alguém tem alguma dúvida? Sugestão? Pontos? Ô Gabinha, manda esse notebook aí pra galera dar um saque depois nas funções. Uhum. Daquela estudada. Se alguém tiver alguma dúvida, me pergunta, porque como eu fiz esse notebook aqui apenas para apresentar os dados, não tem explicação quase nenhuma da programação. Né? No meu original tinha até, tipo, explicando por que eu fiz isso, que função que eu usei aqui, qual é o argumento, porque desse argumento. Aí, se alguém tiver dúvida, minha garganta já tá ficando ruim. Pode me perguntar como é que faz, como é que eu fiz isso, como é que eu coloquei um do lado do outro. Essa aqui foi uma coisa chatona de fazer, foi colocar esse númerozinho aqui em cima centralizado. Se você olhar aqui, esse daqui nem tá. Mas é isso. É chatão, você tem que pegar o tamanho aqui e dividir por 2. Eu peguei o tamanho, é 0,17, 0,80 alguma coisa. Pra ficar no meio, pelo menos os tiques de baixo. Ô, Gabinha, estão perguntando qual é o nome do site da Dicas de Storytelling. Eu mando tudo agora no Telegram. Mando. Na verdade é um livro, né? Esse aqui é a resenha do livro, chama Storytelling com Data. Com dados, em português. Tem essa resenha. Todas as coisas que vocês forem procurar Storytelling com dados, vai aparecer algo referenciando esse livro. Tá vendo? São os mesmos tópicos. Mas aqui é legal que tem umas figurazinhas que explicam. Mas aí eu mando lá. Essas dicas aqui e as dicasinhas mais práticas aqui de uns comandos básicos do Matplotlib. Você tem o livro físico? Pode parar aí de gravar, Isaac. Pra gente... Físico o quê? Por quem é que usa livro físico em pleno Tá gravando, Isaac. A gente corta, pô. A gente corta. A gente